Pessoal, então, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, quebraram as férias de vocês, hein? As nossas, né? As nossas férias. Jurando que ia começar em janeiro, já estava até empolgado. Mas enfim, né? É o que nós temos, então vamos ralar daqui até a prova. Olha só, meu nome é Ramiro, sou professor aqui da instituição, dou aula de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho. Não só aqui, mas hoje ministro aula Brasil afora aí. E nossa disciplina ela vai ser um pouco mais castigada, né? Porque a gente está com tantas mudanças que tem que indicar algumas mudanças. A parte boa é que a FGV não cobra tanto mudanças. Não é perfil da banca cobrar, por exemplo, vem uma legislação nova e ela, pelo menos na banca de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, cobrar imediatamente. Ela geralmente leva uma, duas provas para poder cobrá-la, certo? Então, nós vamos começar a nossa caminhada de Direito do Trabalho. É uma matéria que eu sugiro que vocês dêem muita atenção, tanto trabalho quanto processo. Nesse aspecto, até jogando mais para o outro lado, principalmente processo, processo é um conteúdo muito pequeno em relação para 5 questões. Então, assim, são matérias que são 11 questões no total, é muita nota, e processo o conteúdo é bem menor, então dá para vocês fecharem. Para quem não me conhece, eu até coloquei aqui meu perfil do Instagram e tudo mais, porque normalmente eu coloco dicas, mas na reta final, ali em janeiro, né? Eu coloco muita dica, eu tenho um material de 100 dicas de processos, depois vocês pegam lá, muito bom, assim, resumidamente. Então, fica uma dica aí para vocês. Bem, falar rapidinho aqui para vocês sobre direito do trabalho, só para me apresentar, sou advogado trabalhista, milito nessa área. Antes de começar a advogar, eu foquei em concursos públicos, então quero dividir com vocês a experiência de como estudar para concurso, como estudar para a OAB. Eu passei 5 TRTs, acabei optando por... Fui nomeado em um, né? Nos outros, tem uns eu ainda estou em cadastro de reserva. Fui nomeado em um, acabei optando pela advocacia. Porque entre a aprovação e a nomeação vai um tempinho. Até lá eu já tinha decidido que esse negócio de ter estabilidade, saber quanto eu vou receber todo mês, está com nada. O negócio é acordar desempregado mesmo, sem saber como que eu vou pagar as contas e ir atrás do prejuízo. E aí, mas enfim, foram escolhas pessoais. Era uma disciplina que eu odiava, então fica até a dica. Eu odiava muito direito do trabalho e processo de trabalho. E quando eu formei, eu lembro que eu peguei minha OAB numa terça-feira, e na quarta foi... Um amigo meu me ligou e falou: Ramiro, tem uma ação trabalhista aqui, você quer? E eu tava igual recém-solteiro em balada, né? A gente pegava qualquer coisa. Então, assim, eu falei: não, quero, manda pra mim. Mas não sabia nada de trabalho. Estudei, passei um dia estudando, era uma exceção de pré-executividade. E fiz o processo assim na quarta, na quinta o juiz deu despacho. Eu lembro que eu fiz assim em casa, tomando uma cervejinha, não tinha escritório, né? Aí fiz em casa, de cueca, tomando uma cervejinha. Na quinta saiu o despacho, peguei 2 contos, 2 ou 2,5. Eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. Trabalhar bebendo cerveja, ganhando 2, 2,5 por dia. Acho que é um bom padrão de vida. Evidentemente nunca mais aconteceu, foi só aquela vez mesmo, só para enganar o trouxa. Mas aí eu percebi que, nossa, vou estudar isso. E comecei a estudar para os concursos, os de TRTs, analista, técnico e tudo mais. Então eu acabei pegando gosto pela disciplina. Eu digo isso, gente, por 2 motivos. Primeiro, se você às vezes tem uma disciplina que você não gosta, aproveite que vocês estão começando um novo curso, um curso de preparação para a OAB, e dê uma chance para ela. Seja ela trabalho, tributário, tem umas que eu sei que é difícil defender, mas penal, enfim, seja a disciplina que for, dê uma chance para vocês tentarem pelo menos não vir com preconceitos. Não vir já com o seu conceito pré-formado e tenta se entregar, para que vocês façam os pontos necessários. Lembrando que a inscrição é até dia 9, tá? Inscrição até dia 9, então vocês têm que correr com a inscrição. Professor, estou com dúvida de qual segunda fase que eu vou fazer. Minha sugestão: faça inscrição de todas que você tiver com dúvida. Se está com dúvida entre constitucional, trabalho e penal, faz a inscrição das 3. Só vai valer aquela que você pagar. E vocês têm até janeiro para pagar. Então, se porventura vocês estão com dúvidas sobre qual prova que vocês vão fazer, se inscrevam em todas. E aí, em janeiro, você paga apenas aquela que você tenha decidido no final, mas pelo menos você tem uma margem de tempo. Porque às vezes, eu já vi muitos alunos que às vezes, nossa, tá em cima, faz a inscrição, aí no decorrer do curso fala: putz, podia tanto ter feito essa disciplina, e se arrepender. Então façam isso. Trabalho, puxando sardinha para o lado, é uma das melhores disciplinas, o índice de aprovação é altíssimo. Basicamente são 3 peças: contestação e reclamação. Muito difícil fugir disso. Na verdade, foram 2 ações de consignação, teve agora o 30º exame. 2 ações de consignação, 1 embargo do devedor, o resto foi tudo reclamação, contestação e RO. E lembrando, a ação de consignação é estrutura da reclamação, embargos do devedor e estrutura da contestação. Então, é bem tranquilo. Uma dica: fica em trabalho.
tá? A gente vai ter o maior carinho de recebê-los na segunda fase. Mas, se porventura vocês ficarem ainda com dúvida, já deixo aqui uma outra dica. Peguem as provas anteriores, leiam, que aí vocês vão ver o nível de vocês, nossa, o nível de dificuldade da prova. Então, assim, a minha sugestão, principalmente neste momento que vocês têm que fazer a inscrição logo, tá com dúvida, se inscreva em mais de uma, pague evidentemente só aquela que você for fazer, e leia as provas anteriores, às vezes no meio do curso vocês vão se identificando. Tranquilos? E um detalhe, gente, eu não sei se serve para vocês que estão aqui, serve para quem está assistindo online, se é a primeira, segunda, terceira, milésima prova que vocês estão fazendo. Isso não faz a menor diferença. O que importa é vocês se dedicarem a esse ciclo, a essa etapa. Eu comentei que passei nos concursos TRT, fui nomeado em fui aprovado em 5 concursos, mas eu reprovei em não sei quantos. E na OAB eu fui passar na minha 4ª prova. Professor, então a OAB era difícil? Não, a OAB sempre foi mais fácil concurso. Vocês estão competindo só com vocês não estão competindo com outras pessoas. A questão é que eu, com o tempo, fui aprendendo a estudar. Eu não sabia como estudar. Mas se eu não tivesse levado aqueles paus na OAB, provavelmente eu não teria ido atrás de metodologia de estudo, provavelmente eu não teria conseguido passar nos concursos públicos. Então foi uma lição. Tudo tem seu momento, tá? Então eu contei justamente no começo a vitória para demonstrar para vocês que não tem derrota. Às vezes é só um momento de vida. Às vezes a gente não passa numa prova, mas é porque a gente não percebe isso naquele momento, mas no futuro a gente percebe que foi necessário para nós. Quantas mil vezes vocês não devem ter passado por outros sofrimentos e que depois vocês olham para trás e veem que foi um processo de crescimento e não, na verdade, simples sofrimento desnecessário. Então, assim, não sei em qual estado vocês estão, mas independente do estágio que vocês estejam, entendam que isso é um novo ciclo e que tudo que ficou para trás é um aprendizado que vocês trazem agora, tá bom? Pessoal, dito isso, vamos começar a matéria, não tem muito tempo a perder, fiz só uma introduçãozinha aqui. Me coloco desde já à disposição, ficou com dúvida, me manda mensagem, troca ideia. Sou bem acessível nesse aspecto, tá bom? Então vamos lá, direito do trabalho. Com relação ao nosso edital. Primeira matéria vai ser princípios do direito do trabalho, que nós vamos estudar. Eu sei que há uma certa antipatia quando a gente fala princípios, fontes. Eu nem vou entrar no aspecto de fontes do direito do trabalho, porque a FGV nunca cobrou. Mas princípios têm questões relacionadas a princípios e eles servem de base para muitas outras informações. Então, vamos começar estudando princípios de direito do trabalho e nós temos, primeiramente, o princípio da proteção. Qual que é a ideia desse princípio da proteção? Vamos entender aqui em conjunto. Quem que é a parte mais forte da relação de trabalho? O empregado ou o empregador? O empregador, concordo? Normalmente, gente, quem manda no relacionamento? Quem sustenta. Quem sustenta, gente. Não se iludam, não é o homem, não é a mulher. Até porque às vezes é a mulher ou o homem, mas durante o período da paixão passa. Geralmente quem manda é quem tem a grana. Quem sustenta a casa, quem põe o dinheiro é que manda. Então é a mesma coisa no direito do trabalho, ou em quaisquer relacionamentos. O empregador, ele tem um poder econômico. Então, se a gente fosse olhar numa relação, o empregador está aqui, o empregado está aqui. Tranquilos? Qual que é a ideia do princípio da proteção? Bom, se o empregador está acima e o empregado está abaixo, o empregador, por ter a condição financeira, vamos dar a legislação para o empregado para que a relação fique equilibrada. Então, a ideia do princípio da proteção é basicamente essa. Olha, o empregador está acima do empregado. É uma relação desproporcional, porque o empregador tem o dinheiro. Então, nós vamos conceder ao empregado uma legislação favorável para que esse empregado chegue ao mesmo nível do empregador. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. É Código de Defesa do fornecedor, do fabricante? Não, é da parte mais fraca. É a mesma ideia no direito do trabalho. Na verdade, o direito consumerista, ele bebe do direito do trabalho. Ele traz a ideia de que a gente tem que proteger a parte que é mais fraca, a parte hipossuficiente da relação. Ficou clara essa ideia ou não, gente? Sempre que vocês... Assim, o princípio da proteção em si ele não é tão cobrado. Os consectários dele, que nós vamos trabalhar, sim, são cobrados. Mas, inicialmente, o que vocês precisam entender? O princípio da proteção, qual que é a base dele? É trazer equilíbrio à relação de trabalho. Se de um lado o empregador tem um poder econômico, do outro a legislação vai ser favorável ao empregado para que eles fiquem no mesmo nível. Então, a ideia central do princípio da proteção é trazer equilíbrio à relação de trabalho. Ou à relação trabalhista. Ficou clara essa ideia do princípio da proteção, gente? Os consectários do princípio da proteção, esses sim são muito cobrados. Nós temos 3 princípios que decorrem do princípio da proteção. O primeiro é o princípio da aplicação da norma mais favorável. Pessoal, vamos lá. Se a gente está pensando
que o princípio da proteção, ele visa proteger o empregado, dar uma legislação que seja mais benéfica a esse empregado. Quando nós falamos isso, o princípio da aplicação da norma mais favorável vai ser o princípio da aplicação da norma mais favorável a quem? Ao empregado ou ao empregador? Ao empregado. Mais ou menos o seguinte, gente. A Constituição, ela fala que as férias, por exemplo, têm que ser pagas com adicional de 1/3. Se vocês forem lá no artigo 7º da Constituição, vocês vão encontrar que as férias têm que ser pagas com adicional de 1/3, certo? Vamos supor que existe uma convenção coletiva falando que as férias devem ser pagas em dobro. Ou seja, em vez de ser pagas com o adicional de 1/3, ela vai ser paga em dobro. Nesse caso, qual dos dois a gente vai aplicar? A Constituição ou a Convenção Coletiva? Convenção Coletiva. Qual que é a base do princípio da aplicação da norma mais favorável? Vamos lá. Nós estamos estudando aqui, neste momento, o seguinte princípio. Princípio da aplicação da norma mais favorável. Princípio da aplicação da norma mais favorável quer dizer o seguinte, gente. Havendo confronto entre duas ou mais regras trabalhistas, nós vamos aplicar aquela que for mais benéfica ao empregado. Então, nesse caso, por mais que quando vocês estão lá na faculdade, chegou um professor e ele fez uma pirâmide para vocês, falou, olha, aqui é a pirâmide de Kelsen, quem que é o foda do direito? Aí ele vem e coloca quem está no topo da pirâmide. Aí você fala, a Constituição, depois vem lei ordinária, lei complementar, lei ordinária, aquela coisa. Esqueça isso. Para nós, quem que é o foda aqui, o pica das galáxias no direito do trabalho, é a norma mais favorável. E a norma mais favorável a quem, gente? É o empregado ou o empregador? Isso aí, obrigado. Participação maciça. A norma mais favorável ao empregado. Ao empregado. Ou seja, em regra, a ideia que eu quero que vocês gravem, depois eu vou ditar algumas observações, é a seguinte. Havendo conflito entre duas ou mais normas trabalhistas, nós vamos aplicar a norma que for mais favorável ao empregado. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui, nós temos no artigo 7 da Constituição as férias com adicional de 1/3. Mas a convenção coletiva da categoria preveu que as férias daquela categoria específica tem que ser paga no valor dobrado. Então, nesse caso, a gente vai aplicar convenção coletiva. Pensem em vocês, gente. Vocês preferem receber suas férias. Vamos supor que você receba, sei lá, R$ 2.000 por mês. Para quem não sabe, 1/3 é menos que 2 vezes, juro. Você prefere receber suas férias 2.000 mais 1/3 ou você prefere receber 4.000? 4.000? Tranquilos? Então, nesse caso, a gente vai aplicar a convenção. Tá, professor, estou entendendo. Mas se o senhor falou de convenção coletiva, já estou meio perdido. Não sei que porra é essa. Diga. Melhorou, exato. Havendo conflito, mas não preceitue apenas convenção. Pensem o seguinte, havendo conflito entre duas regras trabalhistas, a gente vai aplicar a que for mais benéfica ao funcionário, em regra. Tranquilo? Aí pode ser entre convenção e Constituição, poderia ser entre lei e Constituição, não necessariamente convenção. Ficou clara essa ideia? Professor, estou com um pouco de dúvida sobre esse termo convenção coletiva. Aqui eu preciso que vocês entendam a diferença entre convenção e acordo, até porque eu vou ditar para vocês 2 exceções a essa regra. Então, olha só, a diferença entre convenção e acordo coletivo é a seguinte. A convenção coletiva, nós vamos ter aqui um instrumento normativo celebrado entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores. Lembrando, gente, que Sindicato dos Empregados é o sindicato da categoria profissional, Sindicato dos Empregadores, sindicato da categoria econômica. E o acordo coletivo, nós vamos ter Sindicato dos Empregados e uma ou mais empresas.
Nós até vamos ter uma aula de negociação coletiva, que eu vou ditar um conceito de cada um. Mas eu preciso que vocês já entendam a ideia deles, porque isso vai ser mencionado em todas as aulas. Pode ser? Então, olha só. Existem acordos e convenções coletivas. Tanto o acordo quanto a convenção coletiva são instrumentos normativos. O que quer dizer instrumentos normativos? São instrumentos que criam regras, por isso são normativos, que estabelecem melhores condições de trabalho no âmbito de uma determinada categoria. Então, ele cria regra para uma específica categoria. Por exemplo, eu sou professor aqui em Goiás, sou professor de faculdade, professor de outras instituições também preparatórias, pós-graduação, enfim. Mas sou de faculdade registrado como empregado. Vamos supor o seguinte, que o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, ou seja, o Sindicato dos Empregados, celebrou uma convenção coletiva com o Sindicato das Instituições de Ensino Superior, prevendo que o valor da hora-aula do professor é R$100. Tranquilos? Então, nesse caso, o Sindicato dos Empregadores, ou seja, o Sindicato das Instituições de Ensino Superior, também está previsto dentro da convenção. Vamos supor o seguinte, a faculdade que eu dou aula, que é em Goiás, tem que pagar R$100 ou não? Tem. As outras faculdades também têm que pagar R$100? Tem. Por quê? Porque a convenção foi entre sindicatos. Se for o acordo coletivo, vamos supor que é o seguinte, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás celebrou um acordo com a faculdade específica que eu dou aula. Aí, neste caso, as outras faculdades têm que pagar R$100? Não. Mas a minha tem? Tem. Então, exatamente. A grande diferença é a seguinte. Na convenção, ela abrange toda a categoria. O acordo, ele pega apenas a empresa ou as empresas signatárias deste acordo. Ficou claro isso ou não, gente? Alguém ficou com dúvida? A gente vai ter uma aula de direito coletivo que eu vou estabelecer esses conceitos com vocês. Mas eu preciso que vocês já tenham pelo menos essa ideia na cabeça. Toda vez que eu falar de convenção, eu estou falando de um instrumento que criou regras para uma determinada categoria firmada entre os sindicatos empregados e os sindicatos empregadores. Quando nós falarmos acordo, é entre os sindicatos empregados e uma ou mais empresas. E aí, nesse caso, a regra só se aplica às empresas que assinaram esse acordo. No caso de convenção, se aplica a todas as empresas da categoria. Ficou claro isso ou não? Dúvidas, gente? Mágoas, dramas, tá bom. Ranço? Não, então tá bom. Olha só. Até aqui, o que nós falamos? Princípio da proteção, o empregado é a parte mais fraca, então a legislação vai ser favorável para os dois ficarem equilibrados, certo? Decorrente desse princípio da proteção, existe o princípio da aplicação da norma mais favorável. Qual que é a ideia do princípio da aplicação da norma mais favorável? Havendo conflito entre duas regras trabalhistas, nós vamos aplicar a que for mais favorável ao empregado. Tranquilos? E agora a gente estudou o conceito de acordo e convenção coletiva. O acordo coletivo é um instrumento feito entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas, e as regras se aplicam apenas às empresas que participaram. Já a convenção é feita entre o sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica, a regra se aplicando a todas as empresas daquela determinada categoria. Ficou claro isso ou não, gente? Estamos bem? Tá. Vamos supor o seguinte, então. Vamos supor que eu tenho uma convenção coletiva prevendo que a hora extra vai ser paga com adicional de 100%. E o acordo coletivo prevendo que a hora extra vai ser paga com adicional de 75%. Como assim, professor? Olha só. Eu, Ramiro, sou professor de uma faculdade, aqui em Goiânia. Sou professor da faculdade 1, por exemplo. Aí a faculdade 1 celebrou um acordo coletivo falando, olha, o professor que fizer hora extra vai ganhar adicional de 75%. Só que, ao mesmo tempo, o sindicato dos professores firmou uma convenção com as sindicatos das instituições de ensino superior, prevendo que o adicional é de 100%. Então, a gente tem, no mesmo momento, um acordo e uma convenção vigorando. Minha pergunta é, eu vou receber qual hora extra? Com adicional de 75% ou com adicional de 100%? 75%. Professor, que porra, você desexplicou tudo que você tinha acabado de explicar. Você falou que a gente vai aplicar a regra mais favorável, mas é mais favorável eu receber 100%. Mas eu comentei que ia ter duas exceções. O princípio da aplicação da norma mais favorável, em regra,
havendo dúvidas sobre, havendo duas regras trabalhistas, duas ou mais regras, nós aplicamos a mais favorável, certo? Primeira exceção que despenca em prova. Havendo um conflito, esse aqui eu vou até ditar, tá? Não precisa nem esquentar. Entre um acordo e uma convenção coletiva, o acordo sempre prevalece, ainda que menos benéfico. Por quê? O legislador da reforma trabalhista, isso não existia antes da reforma, tá? Foi incluído no artigo 620 da CLT com a lei 13.467. O legislador da reforma trabalhista falou, olha, o acordo entende melhor a realidade da empresa. E de fato entende melhor, porque o acordo ele é estrito àquela empresa. Então, sempre que tiver um conflito entre um acordo e uma convenção, nós vamos aplicar o acordo. Ainda que seja menos benéfico. Ficou claro isso ou não, gente? A regra, o princípio ainda é ainda é o mesmo. Ele só foi relativizado. Nós temos uma primeira exceção aqui. Dúvidas? Então anota esse conceito aí, por favor, gente. Acho que esse aqui é questão de prova. Literalmente, tá? Isso aqui já foi cobrado. Exatamente. Da própria FGV. Ah, professor, então não vai cair de novo. Cai. Se vocês olharem o exame passado, um exemplo tranquilão. Caiu no exame 29, qual o recurso cabível da decisão do juiz que não homologa acordo em ação por homologação de acordo extrajudicial. No 30 caiu a mesma questão, só mudou o nome das pessoas. Exatamente a mesma, já dando dica, é recurso ordinário. Vocês vão a isso em processo. Então coloquei uma observação. Observação 1. Havendo conflito entre acordo e convenção coletiva, vírgula, sempre será aplicado o acordo coletivo. Ficou claro isso? Lembram de vocês terem ouvido, se vocês vivem no Brasil, pelo menos entre 2017 para cá, vocês ouviram falar isso. Vocês já escutaram falar que agora o acordo e a convenção sobrepõem a lei? O negociado sobre o legislado? Não são em quaisquer casos, gente. Isso despenca na prova. Ele conta a historinha e pergunta se pode ser mudado por acordo ou convenção, que é o artigo 611b. Vamos estudar no final, na nossa quinta aula. Mas, essa questão do negociado sobre o legislado, ela veio com o artigo 611A da CLT. Nós depois vamos fazer uma leitura dele em sala. O que nos fala o artigo 611A da CLT? Ele nos traz situações as quais um acordo ou uma convenção vão sobrepor a legislação, ainda que menos benéfico. Ficou claro isso ou não? Então não são em quaisquer casos. Mas o artigo 611A da CLT, ele vem trazer o chamado negociado sobre o legislado. Por exemplo, questões sobre plano PLR, que é participação nos lucros e resultados, o acordo e a convenção sobrepõe a lei 11.101, questões sobre banco de horas, intervalo entre a jornada, redução para 30 minutos, tudo isso vai sobrepor a lei. Um exemplo, lá no artigo 71 da CLT, ele nos fala que o intervalo entre a jornada, para quem trabalha acima de 6 horas, é de no mínimo 1 hora, certo? Mas se eu tenho um acordo liberando 30 minutos, eu vou aplicar o acordo. Que nesse caso, às vezes, nem é pior para o empregado, às vezes é até melhor. Eu lembro da época que eu trabalhava pegando busão, gente, nossa, meu sonho era ter meia hora de intervalo. Porque eu tinha 2 horas de intervalo, não dava tempo eu voltar para casa, e aí eu ficava preso no serviço com aquela marmita ruim, e depois quando eu ia pegar o ônibus 6 da tarde, eu não conseguia, tipo, era um desastre. Eu lembro que eu aprendi a andar de bicicleta por causa disso, gente. Porque era o eixão, para quem não é de Goiânia, tem um eixão, e eu não conseguia às vezes descer do ponto, sabe? Para atravessar todo aquele mar de gente 6h15 da tarde era difícil. Aí eu falei, não, vou aprender a andar de bicicleta, chega de andar dessa merda. Enfim, às vezes nesse caso não é nem tão pior. Mas o que vocês precisam gravar? Que as situações 611A do CLT, que nós vamos fazer uma leitura posterior, o acordo ou a convenção vai sobrepor a lei. Tranquilos? Então anotem a segunda observação, aqui é a observação 2. O presente princípio também será relativizado,
presente princípio também será relativizado nas hipóteses previstas no artigo 611-A, nas hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT, e 444, parágrafo único da CLT. Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Aqui, ó, 611-A e 444, parágrafo único, ambos da CLT. Obrigado, eu. Ficou claro isso ou não, gente? Estamos bem? Beleza, ó. Então essas duas circunstâncias. Aqui é a figura do empregado hipersuficiente que nós vamos debater no próximo bloco. Dúvidas? Então vamos falar do nosso último princípio desse bloco. Vindo aqui, ó, nossos slides, vamos lá, nós estamos falando dos princípios de direito do trabalho. O primeiro que nós falamos foi o princípio da proteção, certo? Que visa estabelecer equilíbrio à relação trabalhista, dando uma legislação mais favorável aos empregados. Tranquilos? O segundo princípio é o princípio da aplicação da norma mais favorável ao empregado, né, gente? Evidente. O princípio que vai encerrar esse bloco para nós é o chamado princípio do indúbio pró-operário. Pessoal, o que é o princípio do indúbio pró-operário? Vocês já ouviram falar do princípio do indúbio pró-réu, não já? Na dúvida, decide em favor de quem? Do réu. O que seria o princípio do indúbio pró-operário? Na dúvida, eu decido em favor de quem? Do empregado, do operário. Tranquilos? É exatamente isso. Professor, tá, deu bug aqui. O senhor acabou de falar que se eu tenho duas regras, eu aplico aquela que for mais favorável ao empregado. Dá no mesmo, então, não dá? Não. Notem, o princípio da aplicação da norma mais favorável, que a gente acabou de estudar, é quando eu tenho duas ou mais regras trabalhistas, eu aplico aquela que for mais favorável ao empregado. Certo? Princípio do indúbio pró-operário, eu não tenho um conflito entre regras trabalhistas. Eu tenho apenas uma regra trabalhista, mas eu tenho dúvida sobre a interpretação dessa regra. Por exemplo, a gente ainda não estudou estabilidades, vamos estudar isso mais à frente, mas vocês já ouviram falar que a gestante tem estabilidade, sim ou não? Estabilidade gravídica. Vocês lembram qual que é o prazo da estabilidade gravídica? É grávida. Qual que é o período que ela é estável? 5 meses após o parto. E qual que é o início dessa estabilidade? Isso, desde a confirmação da gravidez. Então, o texto legal que está lá no artigo 10, inciso 2, a linha B da LCT, é que a gestante será estável desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tranquilos? Tá bom. E o que é a confirmação da gravidez? Exame. Mas e se ela levou 3 meses para fazer o exame? 4? É quando ela avisa o empregador? Isso, perfeito. É na concepção. Mas olhem, pensem comigo, confirmação não é um termo que leva a várias interpretações? Eu podia falar que confirmação é o momento que ela descobriu. Eu podia falar que confirmação é o momento que ela informou o empregador. São diferentes interpretações sobre confirmação. Então a gente tem uma regra com várias interpretações. Só que o problema de confirmação, falar, a confirmação é quando ela informou ao empregador. Vocês já viram que esse programa, eu sempre gosto desse exemplo, do Discovery, estava grávida e não sabia? Tem uns programas, vocês não viram, depois vão lá no YouTube e jogam alguma coisa assim. Tem lá, tipo, uma dublagem horrorosa, porque a mulher ainda está falando e a dublagem correndo. Ah, um certo dia eu fui no banheiro e aí eu achei que estava com fortes dores de barriga. Achei que estava diarreia, mas caguei um bebê. Tem uns troços assim, é um trem bem pesado. Então quer dizer que aquela mulher só ia estar estável no dia que ela passou mal 9 meses, sendo que a outra às vezes fez exame e já identificou. Ah, professor, mas a menstruação parou. Às vezes ela tem um ciclo desregulado. Então, assim, note que esse termo confirmação é um termo que enseja várias interpretações, concordam? Mas a melhor para o funcionário, a melhor para a funcionária neste caso, seria desde a concepção. E aí, até foi bem suscitado, o beta-HCG. O beta-HCG, o exame, ele traz a época da concepção. Por que ele vai trazer a época da concepção? Porque ela estava desde aquela época. Às vezes a funcionária só descobriu que está grávida no 4º mês de gravidez. Às vezes ela já tinha até sido demitida. E aí ela descobre no 4º mês de gravidez que está grávida. Faz o exame e vê, nossa, mas peraí,
A época que eu fui demitida, eu já estava grávida. Então, ela é estável. Então, ela vai conseguir ser reintegrada. Como que a gente chega a esse conceito de concepção? Princípio do indúbio pró-operário. Se a gente tem dúvidas sobre qual interpretação adotar, nós vamos adotar aquela que é mais benéfica ao funcionário. Ficou claro isso ou não, gente? Dúvidas? Alguém magoado? Nós vamos falar de estabilidade gravídica ainda, tá? Mas eu só quis demonstrar a aplicação desse princípio. Ele não é muito cobrado, não. O princípio da aplicação da norma mais favorável, principalmente essas exceções que eu trouxe a vocês, cai bastante. Mas o princípio do indúbio pró-operário até que não tem tanta incidência, eu trouxe para que vocês ficassem bem esclarecidos. Obrigado, estava carente. Diga. Ótimo. Pessoal, dúvida aqui, ó. A funcionária ficou fora 6 meses, foi, por exemplo, 5 meses fora da empresa, descobriu no sexto. Mas quando ela foi dispensada, ela já estava grávida. Quando ela for retornar, ela vai receber esses 6 meses para trás? Vai. Para a prova, então, sem dúvida. Para a prova, ela vai receber os 6 meses para trás. A não ser que ela tenha pedido demissão, né? Aí já configura uma outra ideia. Mas se ela foi demitida, para a prova, ela vai receber os 6 meses. Eu tenho terça uma audiência disso, todo lado da empresa. Que a gente não quis. Na verdade, a gente pediu para reintegrar, falando, volta, volta. Aí a funcionária não voltava. Eu sugeri à época para a empresa convocá-la para voltar, entregar o atestado e aplicar justa causa por abandono de emprego. A empresa se quedou inerte. E aí depois ela apareceu depois de 7 meses. E aí a empresa, ao invés de reintegrá-la, que é pagar todo o período que ela ficou afastada, a empresa readmitiu. Aí, moral da história, foi indo, agora que a mulher saiu, ela entrou com a ação pedindo esse período pretérito. Aí eu tenho que convencer que nós não temos que pagar, mas para a prova tem. Tá? Se lascou. Mas eu acho que eu vou dar um jeitinho lá. Mas para a prova tem. Não, vou forçar uma tese maluca lá. Pessoal, tranquilos? Dúvidas? Então a gente encerra esse bloco, já vamos voltar a falar de princípio na sequência, tá bom?